Ninguém sabe as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que soubéssemos as coisas que nos foram dadas bondosamente por Deus. Dessas coisas também falamos, com as palavras ensinadas pelo Espírito, ao explicarmos assuntos espirituais com palavras espirituais. Mas o homem físico não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são tolice, e ele não pode conhecê-las, porque elas são examinadas espiritualmente. No entanto, o homem espiritual examina todas as coisas, mas ele mesmo não é examinado por nenhum homem. 1 Coríntios 1, 11 até o 15. Antes de haver universo, a primeira criação. Houve um tempo em que não existia nada, nem mundo físico, nem espiritual. Não havia espaço do jeito que costumamos definir hoje. Não havia tempo, ou pelo menos não se contava da maneira que contamos hoje. Uma pessoa com forma espiritual, que era a infindável fonte de amor, sabedoria e poder, resolveu começar a criar seres iguais a ele mesmo. O desejo era de compartilhar da companhia de outros seres inteligentes, mas ele não criou outro ser já tendo todo o conhecimento. Ele mediu que sua primeira criação fosse inteligente e tivesse o mínimo de saberes para poder usufruir da investigação, do raciocínio lógico, da experimentação, para ter prazer e satisfação de estar vivo. O novo ser foi criado com o desejo de ter companhia e de se comunicar com seu Criador. Na verdade, foi criado com muito mais, com a capacidade de sentir e expressar amor, carinho e respeito. Após criar um ser que passaria a chamar de seu filho, passou inúmeros anos ensinando e compartilhando conhecimento com ele, usufruindo a companhia um do outro. Agora eram dois seres espirituais. Um deles era o Criador, Pai, fonte de tudo. Outro era o Filho amado, criado, à imagem do Pai, ansioso para aprender com o Pai, desejoso de saber quais eram os propósitos do Pai, como seria a criação de outros seres vivos e de infindáveis coisas que formariam um universo extremamente intrincado. Como se houvesse uma gigantesca tela de computador e o Pai mostrasse uma por uma os planos, todos os esquemas, todas as minúcias para a futura criação. Poderíamos especular, o Pai dando explicações e pedindo sugestões para seu filho inteligente e talentoso. Envolveria um projeto complicadíssimo, porque eles não partiriam de coisas já existentes, mas criariam desde as menores partículas subatômicas até as maiores que pudesse imaginar. Também seria mais que um tipo de sistema, mas inúmeros sistemas entrelaçados, um dependendo de outros, para estarem funcionando ao mesmo tempo. Seria algo inteiramente novo. Não era espiritual, mas físico, palpável, material. Desde sistemas de galáxias até um sem número de ecossistemas planetários e terrestres, todos entrelaçados, exatos e dependentes um do outro. Muitos detalhes de uma criação poderiam ser usados em outro ser totalmente diferente. Soluções que serviriam para um poderiam servir para outros, como os olhos, que nada mais seria do que a possibilidade de luz supercontrolada entrar num corpo e num cérebro formar informações e imagens pelas quais o ser poderia se movimentar e tomar decisões. Vários seres diferentes poderiam ter um mesmo sistema similar de olhos com funcionamento parecido, mas poderiam ser criados tipos diversos
de olhos, inclusive com o uso de GPS e vários tipos de ecolocalização, como os morcegos, que utilizam a ecolocalização de alto ciclo. Ela permite a obtenção de informações sobre o movimento e a localização de coisas ao redor. Eles emitem esse som continuamente enquanto ouvem a frequência do eco que recebem. Os sistemas iriam desde coisas hiper gigantescas até sistemas em escalas pequeninas, em nanodimensões. Haveria leis para que tudo estivesse controlado e funcionasse de maneira autônoma e por longos tempos, como uma árvore com ecossistemas intrincados ao seu redor. Esta produziria folhas, flores e frutos e se autorreproduziria, e mesmo que ela deixasse de existir depois de muito tempo, sempre teriam árvores descendentes replicadas que se espalhariam pelo ecossistema. Haveria dentro dos seres um manual de construção e funcionamento, para que, sempre que começasse a funcionar mal, pudessem se autoconsertar e voltar como se fosse de fábrica. Também, estes códigos biológicos, que chamamos de DNA, permitiriam que seres pudessem produzir por si mesmos outros seres parecidos, mas ainda assim diferentes e únicos. O filho era a imagem e semelhança do pai, não só por ser uma criatura espiritual, mas porque poderia desenvolver diversas qualidades invisíveis e espirituais. Era isso que motivava o filho a aprender com seu pai sobre todos os projetos. Afinal, era por amor que Deus faria tudo. Ele, o Filho, já existia antes de todas as outras coisas. Colossenses 1:17. E agora, Pai, glorifica-me ao teu lado com a glória que eu tive junto de ti antes de o mundo existir. João 17:5. Aparecem outras criações. E chegou o dia programado para pôr mãos à obra. Imagine a grande satisfação que Jeová deve ter sentido quando criou seu filho unigênito. Jeová não tratou o seu primogênito como um simples súdito. Ele o amou como a um filho e lhe deu a oportunidade de compartilhar com ele a alegria de criar outros súditos perfeitos, os anjos. Quando Jeová começou a criar outros seres espirituais, o Filho amado regozijou-se de ver, de aprender e até participou alegremente. Eu via ser aquele de quem ele gostava, especialmente de dia a dia, regozijando-me perante ele todo o tempo. Provérbios 8:30. Valorizando a capacidade e inteligência do filho, o pai amoroso concedeu ao filho o privilégio de participar, de alguma maneira, ao criar outros seres vivos semelhantes a ele. Depois de muitas eras, vivendo apenas com seu pai, teria companhia de outros seres semelhantes a eles. E, por meio dele, todas as outras coisas vieram a existir. Colossenses 1:17. Quando o pai começou a criar outros seres espirituais, o filho passou a aprender ainda mais a convivência, a bondade, a humildade, justiça, longanimidade. Isto porque, assim como o filho foi criado com poder de decidir sobre o que fazer, os novos seres também teriam esta capacidade. Cada um teria sua personalidade e livre arbítrio. Todos teriam que aprender com seu pai como respeitar a posição dos outros seres inteligentes. O filho unigênito agora era filho primogênito. Tinha uma grande família de seres semelhantes a ele mesmo. Todos tinham a capacidade de expressar gratidão ao pai deles pela sua existência. Esses súditos chegaram a uma quantidade incalculável. Descrito como ministros de Deus que fazem a sua vontade,
Os anjos servem a Deus com alegria, e ele, Jeová, os dignifica, chamando-os de seus filhos. Eles fazem parte da família universal de Jeová. Pois Jeová é bom. O seu amor leal dura para sempre, e sua fidelidade por todas as gerações. Salmo 104. O exército dos céus te adora. Neemias 9:6. Fazia parte desse projeto engenhoso de Deus a criação de seres vivos com uma constituição muito diferente deles mesmos, em algum pequeno planeta deste universo. E havia no planejamento uma criação muito especial, que seria ápice da criação, o ser humano. Jeová, um ser extremamente comunicativo, não criava apenas, mas falava sempre que estava para fazer alguma coisa. A comunicação sempre foi algo muito presente nos céus espirituais, especialmente na boca de Jeová. O pai provavelmente disse ao filho muitas vezes: façamos o universo, façamos estrelas, façamos planetas. Os anjos chamavam seu irmão mais velho, o primogênito de toda a criação, de Miguel, que significa em hebraico, quem é semelhante a Deus? Justamente porque seu pai, Deus, era e é fonte infindável de poder. E é por meio dessa energia infinita que ele faz tudo, desde criar os seres poderosos espirituais, os anjos, até as coisas mais delicadas e menores do universo. Na Bíblia, enquanto se fala da criação do universo e da preparação da terra para ser habitada, o Pai e Criador é chamado pelo título óbvio de Deus. A partir do capítulo 2 de Gênesis, na Bíblia, Deus, o Pai, começa a ser chamado de Jeová. Ele próprio escolheu esse nome para si mesmo. Jeová, esse é o meu nome para sempre. E é assim que serei lembrado de geração em geração. Êxodo 3:15. O nome Jeová, em hebraico, é derivado do verbo IHVH, que significa vir a ser, tornar-se. Em hebraico, não se usavam vogais, apenas consoantes. Muitos eruditos acreditam que Jeová significa ele faz com que venha a ser, ou ele causa que venha a ser. Essa definição combina com o fato de ele ter criado todas as coisas e se torna o que for necessário para realizar sua vontade. Ele causou a existência do universo e das criaturas inteligentes. Esse nome é sem igual e significa que Deus pode realizar todos os objetivos que tem em mente. Quem era Jeová antes de criar tudo? Houve um tempo em que não existia nada, nem físico, nem espiritual. Não havia universo, nem havia seres espirituais de qualquer tipo, senão apenas um único ser. Era uma pessoa com forma espiritual, que era a infindável fonte de amor, sabedoria e poder. Mas Deus não tinha e nunca terá a aparência dos seres humanos que foram projetados para viver na terra, comer com os dentes, engolir o alimento para o estômago, ouvidos para ouvir, olhos para ver, coração para bombear sangue para o corpo. Um ser espiritual não precisa ter nada disto, pois
Não come nem bebe, não respira ar, nem ouve através do ar. Na verdade, mesmo na terra tem animais projetados para viver na terra que não têm ouvidos como dos humanos, mas ouvem. Não têm olhos como os humanos, mas enxergam. Não têm boca, mas se alimentam. Cada um tem um corpo apropriado para viver na terra ou no mar, diferente dos humanos. No caso de um ser espiritual, ele não precisa ter estas coisas da terra, porque não vive na terra. Estes seres espirituais já existiam muito antes de existir a Terra, ou qualquer outro planeta, ou o universo. Assim, ele é invisível para os olhos como os nossos, feitos para observar coisas específicas. É invisível, mesmo para nossas ferramentas para ler ondas eletromagnéticas. Nem toda carne é igual, mas existe a carne dos homens e existe também a carne dos bois, a carne das aves e a dos peixes. E há corpos celestiais e corpos terrenos, mas a glória dos corpos celestiais é de um tipo, e a dos corpos terrenos é de outro. 1 Coríntios 15, 39 e 40. Na eternidade passada, não existia terra, nem universo, mas existia um ser espiritual, invisível aos olhos humanos, um Deus Todo-Poderoso. Nenhum ser humano viu literalmente a Deus e jamais verá estando na condição humana. Mas Deus acrescentou a Moisés: Você não pode ver a minha face, pois nenhum homem pode me ver e continuar vivo. Êxodo 33, 20. Nenhum homem jamais viu a Deus. João 1, 18, 1 João 4, 12. Assim registrou o apóstolo João anos depois de Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado. A Bíblia diz que Deus é Espírito, uma forma de vida invisível aos olhos humanos. João 4, 24. Quem falou isso foi alguém que estava com Deus antes de vir à Terra. Jesus, que sabia do que estava falando. Ao Rei da eternidade, imortal, invisível, o único Deus, seja dada a honra e a glória para todo o sempre. Amém. 1 Timóteo 1:17. Mas os anjos podem ver a Deus, pois são criaturas espirituais. Eu lhes digo que os anjos estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. Mateus 18:10. Quem disse isso foi Jesus, que sabia muito bem do que falava. É verdade que, às vezes, a Bíblia fala de anjos como se eles fossem homens. E, sempre que os anjos apareceram para pessoas aqui na Terra, apareceram com corpos masculinos. Mas, no domínio espiritual, os anjos não têm sexo. Os anjos não têm gênero, ou seja, eles não são homens nem mulheres. Os anjos também não se casam e nem têm filhos. Numa ocasião, Deus falou com Moisés de dentro de um arbusto em chamas. A Bíblia diz que Moisés escondeu então a sua face porque estava com medo de olhar para o verdadeiro Deus. Êxodo 3, 4, 6. Na verdade, Moisés não estava vendo literalmente a Deus, pois o contexto mostra que ele estava vendo o anjo de Jeová. Êxodo 3, 2. Moisés não viu de verdade a face de Deus, porque a informação que ele recebeu de Deus foi transmitida por intermédio de anjos. Gálatas 3:19, Atos 7:53. Ainda assim, a fé de Moisés em Deus era tão forte que a Bíblia diz que Moisés vivia como que vendo aquele que é invisível.
Hebreus 11, 27. A Bíblia cita partes do corpo de Deus como se fossem partes humanas. Mãos, pés, cabelo, olhos. São expressões idiomáticas para nos ajudar a entender. Assim como falamos do braço mecânico de um trator escavadeira, como sendo um braço imaginário. A mão é mencionada na Bíblia mais de 1.800 vezes. Expressões idiomáticas envolvendo a mão são usadas de diversas maneiras. Por exemplo, a mão limpa indica inocência. 2 Samuel 22, 21, Salmo 24, 3 e 4. Abrir a mão significa ser generoso com os outros. Deuteronômio 15, 11. Salmo 145, 16. Disse que aquele que arrisca a vida põe a alma na mão. 1 Samuel 19, 5. Abaixar as mãos significa ficar desanimado. 2 Crônicas 15, 7. E fortalecer a mão é receber força e poder para agir. 1 Samuel 23, 16. Vejam, a mão de Jeová não é curta demais para salvar, e o seu ouvido não é tão surdo que não possa ouvir. Então Jeová vestiu a justiça qual cota de malha e pôs o capacete de salvação na cabeça. Além disso, trajou as vestes da vingança qual vestimenta e envolveu-se no zelo, como se fosse uma túnica sem mangas. Isaías 59, 1 e 2. Jeová promete: não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Pois eu, Jeová, seu Deus, seguro a sua mão direita. Sou aquele que diz: não tenha medo, eu o ajudarei. Isaías 41, 8 até o 13. Você está convidado para sair por um momento da terra e subir cá para os céus e sentar ao lado de nosso Criador. Vamos apreciar as coisas do ponto de vista de Deus, cá de cima. Esqueça por um momento que é humano e vamos tentar entender tudo a partir de uma perspectiva dos seres espirituais. Dia e hora, quando você quiser. Onde? Céus dos céus. Habitação celestial de Deus. Você está convidado para próximos vídeos. Vídeo 2. Deus cria o universo. E está Deus em todo lugar? Vídeo 3. Que poder é este que Deus usou para criar tudo? Como a Bíblia explica. Vídeo 4. Extraterrestres existem? Também como identificar os personagens de Apocalipse. Também entenda a mente de Jeová. Na série ainda haverá dezenas de vídeos considerando: é Deus uma criação da mente humana? É Deus um ser muito humano? Deus se arrepende? Deus fica irado? Deus é brabo e Jesus é manso. O Pai é Deus. O Filho estava junto com Ele, com Deus. Mas é o Filho Deus? Como determinar o nome correto de Deus? É importante usarmos? Por que Deus teria escolhido uma nação na terra para protegê-la? Por que Deus deu seu Filho para morrer? Por que Deus permite o sofrimento?
Por que deixa humanos morrer em acidentes naturais ou acidentes de carro? Por que deixou tanto tempo o sofrimento humano? Deus deixou Adão e Eva pecar? Sabia que iriam pecar? Deus perdoou o iníquo Davi por algumas ações de iniquidade, mas não perdoou o sábio Salomão. Vamos tentar ser alguém olhando desde os céus para a terra, junto com Jeová, para tentar entender isto. Na terra, a religião foi realmente criada por seres humanos? As guerras são fabricadas por humanos? Não tem como provar que Deus existe? Que critério existe para diferenciar na Terra o que foi criado do que não foi criado? É a Bíblia um conjunto de fábulas, mitos e cópias de escritos religiosos pagãos mais antigos?